Meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos, a minha mãe era faxineira, e com 4 filhos pequenos, porque eu tinha 6 anos e meu irmão mais velho tinha 14, né? Os outros dois estavam entrando na adolescência, 10, 11 anos. E então foi muito desafiador, mas eu, enquanto criança, eu não percebia tanto a Sim. escassez. Eu não percebia tanto pelo fato da minha mãe ser muito foda, sabe? Por ela conseguir realmente dar um balão nisso. Eu Sim. acredito que nessa fase ali da separação dos meus pais, os meus irmãos devem ter sentido mais. Eu não senti. Pra mim foi muito incrível ter pais separados, porque de fim de semana eu ia visitar meu pai, a gente passeava, enfim, era muito legal. Quando eu tinha entre 9 e 10 anos, eu comecei a sentir mais forte a escassez, por quê? Já estava mais envolvida com as coisinhas dos amiguinhos, os passeios, as atividades, e não tinha dinheiro. Não tinha nem da parte do pai, nem da parte da mãe. E aí foi nessa época que eu comecei a fazer bijuteria de miçanga, com 9, 10 anos, para ter um dinheirinho, para quando fosse num passeio, poder comprar um lanchinho, ou para poder comprar um objeto, um brinquedinho que queria. Só que quando eu estava entre os 14 e 15 anos, que eu já trabalhava fora, a minha mãe se casou de novo. E aí ela saiu de casa. Ela foi morar na casa desse atual marido, né? E nem por um quilhão eu queria sair de dentro da casa no qual eu cresci e convivia com os meus irmãos, por mais desafiador que fosse. Claro. Então, quando ela casou de novo, ela saiu e eu fiquei morando com os meus irmãos. Eu tinha 15 anos. Ali foi um ponto crucial de o principal que eu sou hoje, que sempre eu tenho que fazer por mim, porque eu não tenho quem faça. E não é sobre afeto, carinho, não é sobre isso. É sobre o sustento mesmo. Sim. Então ali criou-se um individualismo. Quando eu falei que eu tenho uma personalidade um pouco individualista, veio disso. No momento que minha mãe se casou de novo, cada um de nós, eu e meus irmãos, é cada um por si. Sim. É trabalhar e no final do mês juntar e dividir as despesas da casa. E foi assim que a gente viveu por muito tempo. Meu irmão mais velho tinha 20 anos, era muito jovem, mas tinha muita maturidade. Então ele foi o meu pai, né? Ele foi a figura paterna dentro de casa. Mas não tinha choradinha, dinheiro na mesa, contadinho, todo mundo dividindo as despesas. E isso era muito desafiador, porque eu nunca podia ficar desempregada. Sim. E aí, quando tu é muito jovem, tu trabalha em várias coisinhas, tu vai mudando, tu vai testando, né? Então, eu não tinha essa possibilidade de só estudar. Então, desde muito nova, eu tinha que trabalhar o dia inteiro e depois de noite para a escola. E aí, quando eu decidi fazer a faculdade, potencializou. Né? Então, trabalhar o dia inteiro e ir para a faculdade. E os desafios, principalmente como mulher, não é nem vitimizando o lado mulher, mas nesse contexto é porque, enquanto mulher, ainda tinha as obrigações da casa. Mesmo eu tendo os meus irmãos em casa, o lapidado, né, a parte principal das coisas da casa, naquela época, ainda que o machismo era muito mais forte, né, do que hoje está se falando mais sobre isso, eu tinha que dar conta das coisas da casa. Minha mãe ajudava, né, eventualmente, mas o principal era com a gente. E eu, como menina, como mulher, tinha que fazer tudo bem feito. Então, ali criou uma personalidade do não tem ninguém por mim, eu preciso fazer, eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar. Não adianta acordar se tá cansada e não quer ir trabalhar e chororô, vai chorando. Se não tá gostando, vai ficar ali, vai fazer bem feito até achar outra coisa. Não tinha opção. A minha opção era trabalhar Sim. e fazer bem feito para ficar onde eu estava ou evoluir para um outro lugar. Esse contexto familiar, eu não tenho dúvida que moldou muito de quem eu sou hoje e onde eu cheguei também, Léo. Por ter essa coisa de que eu preciso trabalhar. Todos nós precisamos, Sim. mas por trás sempre teve um medo. Eu não posso ficar sem trabalhar. Eu não posso me dar ao luxo de ficar muito tempo sem produzir, né? Quando eu vendia a Evolua, eu quis me dar esse luxo. Chegou uma hora que eu, opa, não dá mais. Foi só um gostinho, né? Foi só um golinho desse café. Então, esse contexto sempre me trouxe o senso de escassez, que é uma coisa que eu estou trabalhando muito com terapia, com mentoria, para entender que eu não tenho mais que só trabalhar para me manter, que eu tenho que prosperar, que eu tenho que conseguir conquistar tudo o que eu quero, né, através do meu trabalho, como valorizando, trazendo mais valor para o meu trabalho. Até então eu trazia muito o preço para conseguir o trabalho, né? Sim. Então eu tenho que me reconhecer onde eu cheguei, as minhas conquistas, quem eu me tornei, quem eu estou me tornando, evoluindo, e valorizar isso. Com certeza. E entender que isso pode ser cobrado, porque isso é diferencial, porque isso eu faço bem feito, porque isso as pessoas e as empresas precisam como seres humanos e como empreendedores. E quando tu falou dessa abordagem de quem é o ser humano por trás do empreendedor, eu tenho lido muito sobre o profissional do futuro, né?
qual é o profissional do futuro, quem é o profissional do futuro, como ele é, como ele se comporta. Mas, na verdade, a gente tem que olhar o ser humano do futuro. Com certeza, com certeza. Né? Como que a gente vai ser agora com essas próximas revoluções e inovações, principalmente a gente que vem de uma geração que pegou a tecnologia no meio do caminho, né? Os 30 a mais, né? Os 30 a mais. Como que a gente vai se comportar e sobreviver ou viver ou prosperar daqui 10 anos, onde aqueles que nasceram com a tecnologia têm um comportamento totalmente diferente do nosso. Sim. Onde as coisas do mundo estão mudando, a forma de se comunicar. A gente conversou antes que o podcast se parece muito com os programas como o do Jô Soares, do Danilo Gentili, mas com uma característica um pouco diferente, né? É uma mudança que eu e você não conhecia. É tudo muito rápido também, né, Ana? E eu percebo, assim, que a criançada, agora a galera pequenininho, assim, novinho, né? Eles estão muito antenados. E eu fico pensando, meu Deus, eu nessa idade eu tava brincando. Comendo terra. Nossa, total, assim. E o domínio da tecnologia, o domínio da tecnologia. É porque eles nasceram já com isso, né? Então, isso tipo, a gente não nasceu nada. Tudo era muito ali no caderno, no lápis, na caneta. Não tinha esse negócio, né? Você lembra do trabalho de aula que fazia escrito à mão a capa, contra a capa, tudo escrito à mão. Então a gente passou por uma transição, tá passando nessa transição. Isso. E eu acredito que se a gente ficar meio que parado no negócio, né? A gente vai ser engolido por essa onda. Água parada da dengue, né? Exatamente. E vai pegar. Exatamente.